Fala aí galera, excelente terça-feira pra todo mundo. Esse vídeo era pra ter sido gravado mais cedo, só que essa gripe barra resfriado, cara, não me deixa de jeito nenhum. Conheço um monte de gente também que já tá aí há vários dias já com esse resfriado. Hoje, mais cedo, fiquei baqueado, agora tô voltando na raça, na luta aí pra trazer informações aqui pra vocês, pra produzir um pouco mais nesta terça-feira, que já vi que tem muita especulação rolando, mais uma vez, muita gente me marcando nas redes sociais. A janeiro tá chegando aí, vai ser daquele jeito que quase sempre acontece, as pessoas inventando notícias. Vou trazer para vocês o que eu tenho de informações concretas aqui em relação a possíveis reforços do Fluminense para a próxima temporada. Teve Ederson, goleiro do Manchester City, falando do Fluminense, e também Thiago Silva, mais uma vez falou em entrevista ao site do Chelsea e praticamente agora definiu de vez mesmo, colocou a pá de cal que faltava para encerrar essa história de uma vez por todas da possibilidade dele voltar ao tricolor. Vou trazer para vocês o que ele falou. Deixe seu like aí, é muito importante. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Conto muito sempre com vocês. E claro, deixe seu comentário. Sempre muito importante ler aqui o que você está dizendo. Nem sempre eu consigo responder a todos, respondo a muitos, mas estou sempre lendo os comentários aqui para a gente trocar essa ideia, até para saber a percepção que vocês estão tendo em relação a todos os assuntos que eu trago aqui no canal. Começar aqui, galera, falando sobre essa notícia aqui que o GE. Globo ele retirou, na verdade, uma entrevista que o Ederson concedeu ao TNT Esportes, só que essa entrevista ela não foi publicada ainda na íntegra. Então eu não tenho aqui a fala do Ederson, mas temos as aspas aqui. O GE fez esse recorte e ele, falando sobre o futebol brasileiro, disse o seguinte: vejo o Botafogo com um bom início de campeonato, sem dúvidas, mas o time que eu mais gosto de ver jogar é o Fluminense. O Diniz é um cara que provou ser um treinador muito inteligente, sabe aquilo que ele quer e mostra para os jogadores e eles colocam em prática. No meu ponto de vista, o time que joga o futebol mais bonito é o Fluminense. Ele também é um goleiro que está acostumado a sair jogando lá no City com o Pepe Guardiola, faz muito isso, né? Ele comentou também sobre essa situação. O Fluminense também acaba usando muito o Fábio na construção e acho que isso é bom porque acaba ganhando mais o elemento na construção. A gente faz aqui também, isso pode dar muito resultado. Claro que nem sempre dá certo, às vezes você falha e acaba saindo o gol adversário, mas é muito normal, coisas que estamos sujeitos, principalmente quem joga dessa maneira, disse o Ederson aí, goleiro do Manchester City. Bacana, né, ver que o Ederson é um cara nos goleiros de ponta hoje no futebol mundial e olha aqui também para o futebol brasileiro, assiste aos jogos do Fluminense, assiste a alguns jogos aqui do Brasil, muito bacana, e é um cara que pode falar com propriedade porque ele executa isso no Manchester City, né? Ele não fala por falar, nem fala porque é bonito. Ele fala porque realmente executa esse jogo que traz resultados, mas como a gente sabe, obviamente também oferece alguns riscos. E acho que o risco vale a pena. A gente já discutiu isso muitas vezes aqui, a quantidade de vezes, a quantidade de gols que o Fluminense já fez construindo dessa maneira e a quantidade de gols que levou por isso. Inclusive, já levou muitos gols também dando chutão. Então é óbvio que existe um risco quando você escolhe jogar dessa maneira, mas quando é bem executado, e no caso do Fluminense é bem executado, não estou falando desse momento agora, mas num todo, é óbvio que isso traz muito mais benefícios do que malefícios. E galera, fazendo um convite principalmente para você que não está na Bet7k ainda, que é parceira aqui do canal do Leste, uma grande parceira que temos aqui. Eu vou deixar no link aqui no comentário fixado para você clicar. Se você não está lá ainda, faz seu cadastro e um depósito mínimo de R$10. Por quê? Você vai concorrer a uma banca exclusiva através do link aqui do canal do Lessa, lá na Bet7k. Fora os R$7.000 de bônus, até R$7.000 de bônus, Pix semanais de até R$7.000 que são sorteados lá na Bet7k. Só na Bet7k tem isso. Vou deixar para vocês esse link aqui. Os caras me deram a missão de mostrar a força do canal do Lessa, então conto com vocês para dar essa moral. Vou deixar o meu e-mail aqui também. É só você fazer esse depósito e mandar o comprovante aqui pro meu e-mail e automaticamente você vai concorrer a essa banca na Bet7k. Fla-Flu já está lá, jogo da próxima quinta-feira, dificílimo pela Copa do Brasil, já tem mercado pro Fla-Flu e fora os outros jogos também de Copa do Brasil que teremos neste meio de semana. Então corre lá na Bet7k e participe dessa promoção. Vamos lá, galera, falando de Thiago Silva, espero que seja a última vez que eu fale de Thiago Silva, pelo menos esse ano, né? Espero, a não ser que aconteça algo muito relevante, acho que será a última vez. Ele deu uma entrevista enorme lá pro site oficial do Chelsea, e onde ele fala da temporada, da relação com os torcedores, que é muito especial, que foi uma temporada muito difícil e mesmo assim
ele foi homenageado, né, com uma bandeira gigantesca lá naquele jogo do Chelsea. Então ele fala que foi um momento muito, muito emocionante para mim, principalmente porque apesar da temporada ruim que tivemos, os torcedores ainda queriam me apoiar. Ele fala aqui, então reconhecemos que não é fácil para eles demonstrarem esse amor em momentos como este. Quero dizer que é importante reconhecer que se estivéssemos nessa situação específica em outro país, provavelmente não receberíamos o amor que recebemos aqui no Chelsea. Provavelmente seríamos recebidos com palavrões ou abusos, mas não conseguimos isso aqui. Isso mostra o amor que os fãs têm por nós. Então vamos à parte que interessa aqui. Toda a família se apaixonou pelo Chelsea. Meus filhos, Isago e Iago, jogam no Chelsea. Isago renovou seu contrato aqui para as próximas 2 temporadas, o que significa que vamos ficar aqui por 2 anos. Só esperamos que seja mais. Bom, se ele está dizendo que vai ficar no Chelsea por 2 anos, eles vão ficar por lá por 2 anos, é o que ele está falando aqui. O Thiago Silva não voltará para o Fluminense. Se o que ele está dizendo é verdade, se não for algo do tipo, eu posso voltar, mas minha família vai ficar aqui, mais ou menos como fez o Marcelo, né? O filho dele está no Real Madrid. Enfim, se não for algo desse tipo, ele está falando que não vai voltar mais pro Fluminense, né? A minha interpretação é essa. E eu sempre falei, eu não vejo problema nisso. O Thiago Silva, ele não é obrigado a voltar pro Fluminense, ele não é obrigado a fazer nada. Ele tem a vida dele, tem o direito de tomar as decisões que ele quiser. O grande problema foi a esposa dele, principalmente, e outras pessoas próximas, ficarem insinuando em diversos momentos que ele poderia voltar. Um postzinho em rede social, com comentáriozinho em rede social. Isso fazer o torcedor de idiota. Óbvio que isso não dá direito de ir lá ameaçar, ficar xingando o cara. Eu não sou a favor disso e jamais iria estimular isso, né? Eu sou totalmente contra, mas é óbvio e muito compreensível o sentimento do torcedor. Vai ficar puto, vai ficar bolado. É claro, é evidente. Então esse foi, além de outras pessoas, eu vou falar mais sobre isso aqui também neste vídeo, que inventam fake news, que inventam notícias para se aproveitar do sentimento do torcedor, para enganar o torcedor. Pessoas que não têm o mínimo de responsabilidade e compromisso com nada. Então, e olha só, isso aqui não é recado para ninguém, tá? Acho que isso aqui serve para qualquer um que se permite a isso. Acho que a irresponsabilidade é de todos, inclusive da família, como eu disse, do Thiago Silva. E ficaram alimentando, e uma situação pessimamente conduzida por ele e também pelo staff dele. Que ele tivesse chegado antes, quando começaram essas especulações, desse logo uma entrevista, gente, não tá acontecendo nada, eu tô aqui no Chelsea sem contar até o ano que vem, acabou. Mas não, ficou alimentando, e ele não tá vendo isso? Ele não tá percebendo isso? Então, é óbvio que tem também uma permissividade por parte dele. E é isso que deixa o torcedor revoltado e deixa o torcedor chateado. Então que seja feliz o Thiago Silva. O Fluminense é muito maior que o Thiago Silva. O Thiago Silva é um jogador que teve um momento muito importante aqui no clube, que se destacou, que foi para a Europa, se tornou um dos maiores zagueiros na nossa geração, certamente. Então um cara que seria maravilhoso o retorno dele, seria incrível, mas o Fluminense não depende do Thiago Silva. O Fluminense seguirá sem o Thiago Silva a sua vida. Então o clube também não tem que ficar se rebaixando a isso o tempo inteiro. Não quer, meu amigo? Um abraço, corta pra próxima. Porque quem quer, vem. Se realmente quisesse, viria. Não quer, tem todo direito. O que não pode é essa palhaçada de ficarem insinuando algo que não vai acontecer, sabendo que está mexendo com o sentimento de milhões de torcedores. Então vamos falar sobre reforços. Hoje o Caio Blois, ele trouxe lá no site Super Esportes que o Fluminense mapeou já, meio que definiu as posições que serão reforçadas na próxima janela. Eu já tinha falado sobre isso aqui com vocês, falei sobre a possibilidade da lateral esquerda e um atacante de lado. Hoje o Caio trouxe essas informações e acrescentou também que um zagueiro é uma possibilidade para reforçar o setor, né? Até porque o Vitor Mendes saiu por toda aquela situação. Eu não tenho informações ainda de que o Fluminense está negociando com algum atleta. Até porque a gente não chegou nem em junho ainda e a janela só vai abrir início de julho. Mas alguns nomes já estão sendo mapeados e definidos para essa próxima janela que vem aí, para que o time possa investir. Repito o que eu falei há poucos dias. O Fluminense não tem dinheiro
para renovar o contrato desse time titular, que era a prioridade, que foi uma promessa feita ao técnico Fernando Diniz. O Fluminense aumentou o salário desses jogadores, ou seja, aumentou a sua folha sem contar os reforços que chegaram, que oneram também a folha, alguns jogadores saíram. O Fluminense teve um aumento de folha e continua com dificuldades para manter os salários em dia. Então a situação ela não é confortável financeiramente. Então o perfil vai ser de atletas que possam chegar sem custos, possam ou que estejam livres do mercado, ou que tenham condições de rescindir amigavelmente. O Fluminense não pretende fazer grandes investimentos nessa janela porque não tem condições de fazer, né? A ideia não é gastar muito, nem trazer jogadores com salários astronômicos. Então eu não esperaria grandes contratações. Pelo menos é o panorama de agora. A informação que eu tinha até bem pouco tempo, que a intenção era contratar bem pouco, porque o Diniz continua acreditando nesse elenco. E não é que ele deixou de acreditar, mas a questão é que a temporada vai passando, os jogadores vão se lesionando e você vai identificando carências, principalmente em relação a alguns jogadores que foram contratados e não corresponderam, como o Marrone, por exemplo, como o Alan. Então você tem um gap ali que você precisa suprir, né? Você precisa trazer um jogador que te dê uma característica diferente, como um atacante de lado. Só tem o Keno está lesionado e não tem mais ninguém que possa entrar realmente e ter uma sequência no time. Então tudo isso está sendo avaliado, tudo isso obviamente está sendo conversado, né, no departamento de futebol. Em breve a gente vai ter novidade. Quanto a essas especulações, galera, Mina, Vitinho, gente, eu entendo a ansiedade de vocês, de coração, eu entendo. Mas, pô, e não sou só eu, a gente tem bons jornalistas que fazem a cobertura do clube diariamente aqui. Sempre que sair uma notícia dessa, tipo, não precisa nem perguntar, verifique. Verifique se você vai encontrar essa informação e alguém que tem um mínimo de credibilidade. Infelizmente, a gente está vivendo mais um momento em que tem pessoas que ficam constantemente inventando notícia, inventando fake news, que se dizem do mercado, que se dizem isso e aquilo, para ficar enganando e iludindo o torcedor, sem responsabilidade nenhuma. É o tempo inteiro isso, é quase todo dia. Então, você, né, que consome as mídias aí de Fluminense, procure pessoas que realmente têm um mínimo de credibilidade, né? Vocês, pô, imagine se eu tivesse uma informação de que o Fluminense está contratando o Vitinho, acho que ele já não estaria aqui. Não tem nada com o Vitinho. Olha o Mina, gente, o Mina é um jogador de 28, 29 anos, se eu não me engano. Tem mercado no futebol europeu, tem mercado em vários lugares. É fora da realidade, tá ligado? É uma parada que não faz nem sentido. Então, assim, a gente tem que refletir um pouco também, porque senão a gente fica alimentando essas pessoas, esses irresponsáveis, que ficam aí espalhando isso o tempo inteiro. E eu não vou ficar aqui propagando e alimentando isso, entendeu? Só que chega uma hora que a gente tem que falar, porque perguntando, como foi o caso do Rames Rodrigues. Eu fiquei tempo sem nem falar nada, mas chega uma hora que você tem que, gente, então vamos lá, vamos seguir a vida, porque não tem nada disso. Então o que eu posso dizer para vocês, esquecem a relação de jogadores, estão sim, alvos já estão sendo definidos, jogadores já estão sendo monitorados, como já é de praxe pelo scout, e agora vão passar por um funil ali final de avaliação, até porque não adianta só gostar, tem que estar dentro da realidade do clube hoje. O Fluminense tem um time titular considerado muito bom, então seus jogadores chegariam para acrescentar ao elenco. Prova dessa questão da dificuldade financeira é que jogadores que saíram, aí Paulista, Michel Araújo, Gabriel Teixeira, David Duarte, enfim, foi também para uma redução de folha, não todos, mas alguns foram para reduzir a folha. Então a situação não é confortável, o Fluminense não está nadando em dinheiro e não vai fazer loucura. Tá bom? É isso, qualquer novidade eu volto aqui para atualizar vocês. Tamo junto, deixa aí o comentário, o like e se inscreva no canal. Valeu!